Fala, nação rubro-negra, fala, meus amigos do Resenha Rubro-Negra. Nós temos ou nós não temos treinador? Enfim, essa é a grande pergunta que todos os torcedores rubro-negros estão fazendo nesse exato momento. Até porque tem alguns torcedores rubro-negros que ainda nutrem aquela vontade, aquele desejo de que não venha o Paulo Souza, que ainda haja tempo para que o Vitor Pereira venha para o Flamengo, ou para convencer o Paulo Fonseca, ou até mesmo para esperar o Jorge Jesus, que coitadinho, tá triste, tá tissolado, tá falando para todo mundo que tá magoado com o Mengão, que o Mengão não esperou ele. Mas será que ele ficou magoado quando ele largou o Flamengo um mês depois de ter renovado o contrato? Isso, nesse momento ele não ficou magoado não, né? Agora ele tá magoado, Tatinho só Jesus tá magoado, o Flamengo não quis esperar. Bom, pessoal, o Flamengo não quis esperar o Jorge Jesus porque não podia esperar pelo Jorge Jesus. Não havia nenhuma garantia de que o Benfica iria mandá-lo embora agora, no dia 30, e ele viria para o Flamengo. O Flamengo tinha a garantia de que o Mister queria vir. Isso foi conversado, foi acertado, mas o Mister não queria pedir demissão do Benfica. E o Benfica estava esperando o Jorge Jesus pedir demissão. Com isso, com a aproximação do Internacional de Porto Alegre para com o Paulo Souza, criou uma instabilidade mental no Flamengo. Fora isso, aquela entrevista do João de Deus deixou o Marcos Braz muito ofendido. O Marcos Braz ficou com raiva, não ficou feliz daquelas declarações que o João de Deus deu, dizendo que o Mister estava focado em cima do Benfica, que não queria vir para o Flamengo, enfim. O Braz se surpreendeu com aquelas declarações e se sentiu muito ofendido, porque não era isso que tinha sido combinado. Do jeito que o João de Deus falou, ficou parecendo que o Flamengo estava fazendo algo sem o consentimento do Jorge Jesus, o que não era verdade. Tudo que o Flamengo fez estava sob consentimento do Jorge Jesus. E o Flamengo tinha, sim, a esperança de trazer o Jorge Jesus. Mas depois daquela declaração, as coisas começaram a ficar diferentes. E aí o Flamengo resolveu não mais esperar pelo Jorge Jesus, já que as declarações que o mesmo dava era que não queria vir para o Flamengo, falava com o Braz uma coisa e dava declaração para a imprensa de Portugal diferente. Então, o Flamengo não é menor do que o Jorge Jesus, muito pelo contrário, o Mister, mais uma vez, precisa mais do Flamengo do que o Flamengo precisa do Mister. Foi assim quando ele veio em 2019, depois de ter terminado um projeto no Al Hilal e estava desempregado, e seria assim agora também, quando faz um trabalho esdrúxulo no Benfica, para poder vir para o Flamengo e ter a sua redenção de novo. Marcos Braz resolveu dar um ponto final nisso e correr para o Paulo Souza. E aí, o Marcos Braz saiu de uma confusão e se meteu em outra. Por quê? Vamos entender a situação do Paulo Souza hoje junto à seleção da Polônia, tá? Primeiro detalhe, crucial. No Flamengo tudo se vaza. No Flamengo nada é segredo. Mas hora menos hora tudo acaba vindo à tona. Às vezes, até antes de poder vir à tona. E isso é uma das situações que o Paulo Souza não esperava. Quando o Paulo Souza se acertou com o Flamengo, o que ele imaginou? Eu vou ter tempo para ir junto à minha diretoria da seleção da Polônia, conversar com eles, acertar com eles. Ele queria, inclusive, conversar pessoalmente com o Lewandowski para explicar o porquê dele estar vindo para o Flamengo, o porquê dele não permanecer na seleção da Polônia. Ele acreditava que se ele classificasse a seleção da Polônia para a Copa do Mundo ano que vem, os caras iam demiti-lo porque ele não tem um relacionamento legal com o presidente da Federação Polonesa de Futebol. Então ele achou que ele ia ter tempo para conversar e fazer a coisa de uma maneira amigável, sem que os caras soubessem que ele viria para o Flamengo logo em seguida. Mas não deu nem tempo. Todos da seleção polonesa ficaram sabendo dele trocar na seleção polonesa pelo Flamengo via imprensa, porque tudo no Flamengo vaza. E o Flamengo é gigante. Tudo no Flamengo toma uma proporção em que nós tivemos este ano um time campeão brasileiro e da Copa do Brasil e simplesmente não se falou uma linha dos feitos desse time depois que o Flamengo começou a ir atrás de treinador.
porque o Flamengo desperta esse interesse, o Flamengo desperta essa vontade de notícias de rubro-negros e de antes. Os rubro-negros, obviamente, torcendo para tudo dar certo, os antes secando, morrendo de medo, com o coque suado, gelado, torcendo para que dê errado. Então, as notícias vazam e ganham uma amplitude do tamanho de um boi. O ex-treinador da seleção da Polônia disse que jamais tinha visto isso na história do futebol. E olha que o cara já tem quase 80 anos. De um treinador trocar numa seleção por um clube de futebol. Talvez ele não conheça o tamanho do clube de futebol que o Paulo Sousa está vindo, está trocando uma seleção europeia, que se a gente comparar com uma seleção aqui da América do Sul, seria uma Bolívia, por exemplo. Ele está trocando a Bolívia para treinar, se a gente comparar o Flamengo com um time europeu, o Real Madrid. Então essa é a proporção, é sair da Bolívia para ir para o Real Madrid. Ele está saindo da seleção polonesa, que é uma Bolívia lá na Europa, para vir treinar o Mengão queridão, que é o Real Madrid das Américas, o farol das Américas, foi e continuará sendo no Flamengo. Então, os caras lá estão assim, em polvorosa, chamando ele de traidor, de desertor, o pior treinador da história da seleção da Polônia, justamente porque vazou a informação antes dele ir conversar primeiro. Durante esses últimos dias, diria eu, essas últimas horas, se falou muito na tal multa, que tem uma multa de 300 mil euros ou de 2 milhões de euros. Gente, não existe multa. O contrato do Paulo Sousa com a seleção da Polônia não tem multa. Por quê? A seleção polonesa fez desse jeito para que o treinador não pudesse sair a hora que quisesse. Ou sairia com consentimento da Federação Polonesa, ou teria que ir enfrentar a justiça. E é bem isso que os caras lá nesse momento estão pensando, em levar o Paulo Sousa à justiça. E quando a gente fala em justiça desportiva, a gente fala em FIFA e no Tribunal Arbitral do Esporte. Ou seja, uma coisa bem além, uma coisa que pode levar inclusive anos. Então, para deixar bem claro, ele pode fazer a demissão, ele pode fazer a rescisão unilateral se ele quiser. O que é a rescisão unilateral? Ele se desliga, ele manda, ele escreve de próprio punho uma carta dizendo que abdica do cargo de treinador, se demitindo. E aí acabou, o contrato está encerrado ali. Para ambas as partes, acabou. Aí, o que a seleção polonesa vai fazer? Pode vir a fazer. Ela pode entrar na FIFA, e aí ela pode juntar uma série de artigos para levar a FIFA e ganhar uma grana que a FIFA vai determinar qual seria essa grana. Não é certo que seria 300 mil euros. Os caras podem colocar nesse processo em cima do Paulo Sousa uma série de fatores. Pode colocar, por exemplo, uma questão de assédio do Flamengo em cima do treinador. Pode colocar a proximidade com o jogo decisivo para classificar a seleção polonesa de futebol para uma Copa do Mundo. O prejuízo que é ficar a 3 meses dessa decisão. A decisão é no finalzinho ali de março. Então eles podem encher o processo de recursos, de argumentos para tentar arrancar do Paulo Sousa a maior quantia financeira possível. Bom, o Paulo Sousa, eu tenho dito para vocês desde ontem, não tem absolutamente nada assinado com o Flamengo ainda. E nem poderia, porque ele teria 2 contratos, um com o Flamengo e um com a seleção polonesa. O que ele já fez, o que ele pode já ter feito, é dado um ok para a minuta de contrato. A minuta de contrato nada mais é do que o rascunho do contrato. Eu sempre explico isso para vocês. A minuta ela é redigida pelo clube, mandada para o jogador, para o treinador ou para quem quer que seja. O cara revisa, pede para alterar umas cláusulas, pede para alterar algumas frases, volta para o clube. O clube acerta tudo, estuda se pode acertar ou não, e aí volta de novo. Isso é a minuta, é o rascunho do contrato. Ele pode até ter dito o seguinte, não, beleza, é isso daí, o nosso contrato vai ser desse jeito aí. Mas ele não assinou absolutamente nada, não pode, ele ainda tem contrato. Quer dizer, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele ainda tem contrato com a seleção polonesa.
tem que se desvincular, é igualzinho aqui no Brasil, tem que aparecer a rescisão no BID, tem um monte de coisa pra fazer, só que lá não é BID, mas tem que aparecer aquilo tudo, tem que se desfiliar lá de todas as confederações pelas quais ele é registrado, para só depois disso ele ficar livre para assinar pelo Flamengo. Então ele ainda não assinou. Isso eu falei para vocês ontem, nas primeiras horas de ontem, não tinha nada assinado. Quem participa do nosso grupo de membros do WhatsApp sabe que não tem nada assinado, porque eu estou acompanhando o caso muito de perto. E o compromisso do nosso canal não é com o sensacionalismo, é com a verdade. Eu quero informar vocês do que está acontecendo de verdade. E aí hoje o empresário dele disse que não há acerto nenhum, que ele não assinou com o Flamengo ainda e não há nenhum acerto verbal. Aí eu acho que já é o empresário dele dando um migué para poder se livrar desse provável processo que a seleção polonesa está querendo colocar em cima do treinador. Se ele diz que não há nada assinado ainda, a seleção não tem como colocar assédio ou nenhum outro argumento para aumentar o valor que o Paulo Sousa teria que pagar à Federação Polonesa. Então ali já é o migué. O acordo verbal há sim. O acordo verbal há sim. Mas não há nada assinado, nós seguimos sem treinador. Como o Paulo Sousa quer encerrar a passagem dele amigavelmente, e o Paulo Sousa tem um histórico de demissões e de saídas polêmicas dos clubes pelos quais ele passou, dessa vez ele parece estar querendo fazer a coisa da maneira correta, conversando, tentando articular para sair de boa, até porque tem muito medo da multa que vai vir aí depois. Enquanto ele faz isso, o Flamengo segue sem treinador. E o Flamengo pode tomar com o Paulo Sousa a mesma atitude que tomou com o Jorge Jesus, de não esperar, de ir tocando a vida dele, porque se der ruim em algum momento com o Paulo Sousa, se algum revés acontecer, ele tem um plano B, um plano C. Aliás, há quanto tempo eu tô falando para vocês que o Paulo Sousa é o plano B do Mengão, né? Nesse meio tempo, o Flamengo pode acabar conversando, por exemplo, com o Vitor Pereira. Tem muita gente que está cobrando a diretoria nesse aspecto de forma errônea. A diretoria não conversou com o Vitor Pereira. Quando o Vitor Pereira saiu do Fenerbahçe, ele precisou de alguns dias para se acertar com a sua demissão no Fenerbahçe. A galera acha que é só mandar embora, o cara vai para casa e recebe a rescisão via correio, ou no depósito, ou num Pix. Não é assim. O cara tem que assinar uma parada de coisa, tem que ler o que tá assinando, se é aquilo ali mesmo. O cara fala português e tava em Istambul, então tem muita coisa que rola. Precisava de um tempo dele para resolver a rescisão. Aí, só pra vocês terem uma ideia, dá uma olhada no Domenech. Quanto tempo o Domenech ficou no Brasil até sair a rescisão dele? Foi quase um mês depois que foi mandado embora que o Domenech precisou continuar no Brasil para acertar sua rescisão. O mesmo acontece com outros treinadores também. Aí tem o seguinte, veio a proximidade com o Natal. Marcos Braz ligou para o Vitor Pereira ou para alguém do staff do Vitor Pereira, e aí os caras informaram ao Braz o seguinte: o Vitor Pereira quer conversar a partir da segunda-feira, depois do Natal. Ele quer tirar um tempo com a família dele, quer matar a saudade da família dele, e aí ele só vai conversar na segunda pós-Natal. Adivinha qual é a segunda pós-Natal? Hoje. A diretoria do Flamengo pode marcar tal reunião com o Vitor Pereira se quiser, apesar de que, como está palavrado com o Paulo Sousa, o Flamengo deve aguardar mais um pouquinho para o Paulo Sousa resolver essa pendenga. A ideia dos dirigentes rubro-negros é que se resolva, se possível, hoje, para que eles já possam voltar para o Brasil com o contrato assinado, com o treinador debaixo da manga e antes do Jorge Jesus ser demitido. A diretoria sabe que se acontecer a demissão do Jorge Jesus no dia 30, ela vai ser cobrada. Então o melhor é que os caras já estejam aqui no Brasil, já estejam em suas casas, para que não haja nem tempo do torcedor ir no aeroporto protestar quando eles estiverem desembarcando do Brasil. Os caras chegam aqui e depois que o Jorge Jesus foi demitido. Vai dar ruim, até porque tem muita gente com medo do Jorge Jesus ser convidado pelo Corinthians, ser convidado pelo Internacional a vir treinar aqui no Brasil. De onde esses clubes vão tirar dinheiro? Não faço ideia, mas uma vez que o Mister tiver demitido, eu
Tudo pode acontecer. Eu não tinha ideia que o Corinthians poderia pagar o salário milionário e astronômico do Renato Augusto, do Roger Guedes, e no entanto os caras não estão jogando lá. Então tem muito clube que contrata mesmo sem ter dinheiro. E isso aflige muitos rubro-negros. O Paulo Souza não é um treinador horrível, sofrível, como estão dizendo por aí. Ele não é uma versão do Domenech 2.0, gente, é só olhar. O cara treinou na Inglaterra, na França, na Itália, em Israel, na Suíça. Ele só não treinou em Portugal, mas olha a quantidade de países que ele treinou, olha a quantidade de times que ele treinou. Ele, no primeiro ano de Fiorentina, ficou em 5º lugar no campeonato italiano, na frente do Milan e da Lazio. Um baita de um trabalho. Na segunda temporada, obviamente, com a boa campanha da primeira temporada dele, ele perdeu jogadores fundamentais para a equipe dele. E aí ele terminou em 8º. Muito bom para a Fiorentina, que se a gente der uma olhada no histórico recente da Fiorentina, não é como era a Fiorentina do Batistuta, por exemplo. Sempre teve muitos altos e baixos. Então ele fez um bom trabalho lá. O Sport TV ontem perguntou para o Pablo, zagueiro ex-Corinthians, como é o Paulo Souza. E o Pablo respondeu que foi o melhor treinador que ele teve na carreira. Ambos atuaram junto no Bordeaux da França. Aí a galera pega 3 trabalhos do cara em que ele teve mais derrotas do que vitórias para justificar a carreira inteira dele. Ele foi muito mal no Bordeaux, ele foi muito mal na seleção polonesa e em mais um clube aí que ele teve mais derrotas do que vitória. Mas foram 3 clubes e comparar ao Domenech é uma coisa impressionante. O Flamengo foi o 2º time do Domenech. Enquanto o Paulo Souza já teve vários clubes, já disputou o campeonato italiano, que é dificílimo, contra Juventus, Milan, Lazio, todos o Inter de Milão, e ficou na frente do Milan e da Lazio na primeira temporada lá. Ou seja, é um treinador que tem capacidade. Ele está vindo aí com 6 membros na sua comissão técnica. O Manuel Cordeiro, que é o auxiliar técnico dele, o Luiz Salá, que é o preparador físico dele, o Antônio Gomes, mais um preparador físico, o Vitor Sanches, que é um auxiliar técnico dele também, o Paulo Grilo, bom apelido, hein? Paulo Grilo, ele é preparador de goleiro, Grilo pula, goleiro pula, gostei, tá vendo a conexão? Paulo Grilo, goleiro e tal, tá vendo? Já é uma boa. Cosme Capagli, analista. Então ele tá vindo com esses 6 caras, que eu fui dar uma olhada, que eu fui dar uma mapeada, e todos eles são muito respeitáveis, todos eles são muito bem quistos no meio do futebol, com trabalhos reconhecidos. Não era a minha primeira opção, e vocês sabem disso. Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Vitor Pereira, Paulo Fonseca, André Vilas-Boas, todos eles são opções melhores do meu ponto de vista do que o Paulo Souza, mas cada um deles foi sendo eliminado, sofreram a eliminação natural. Por exemplo, Jorge Jesus está empregado ainda, quer treinar o Flamengo e tudo mais, mas está empregado ainda. O Paulo Fonseca disse que quer a Inglaterra, não quer a América do Sul. O Vitor Pereira só podia conversar hoje, a partir de hoje. O André Vilas-Boas não queria vir para o Brasil, era caro demais para vir para o Brasil. Então as coisas foram acontecendo. E se o Flamengo espera o Jorge Jesus, corria o risco de chegar no dia 30, o Mister não sair e os caras terem que começar a procurar treinador tudo de novo. Pessoal, a situação atual é a seguinte: o Flamengo quer o Paulo Souza, deve ser fiel a esse acordo verbal que tem junto ao Paulo Souza até um determinado momento. Se o Paulo Souza demorar para se livrar dos tentáculos da seleção polonesa, o Flamengo pode partir sim para uma outra opção, se é que vai pintar uma outra opção. Mas por enquanto o Flamengo vai dar um prazo para as coisas resolverem, para poder assinar com o Paulo Souza, porque o cronograma é o seguinte: é o Paulo Souza só pintar no Flamengo lá pelo dia 5 de janeiro. Por quê, gente? Porque muitas vezes o treinador vem rápido ao Brasil e aí depois tem que voltar para o seu país de origem
para arrumar a documentação, acertar uma mala que ficou para trás. O Flamengo não quer isso, não. O Flamengo quer o Paulo Souza vindo para o Brasil lá pelo dia 5, em definitivo, para poder trabalhar mesmo. Agora, segundo eu apurei, os trabalhos vão começar bem antes do dia 5. A partir do dia 29, o Flamengo já quer começar a planejar o planejamento 2022. Parece redundância, é engraçado, mas é isso mesmo. O Flamengo não tem um planejamento para 2022. Então, no dia 29, os caras querem sentar com ele, com o Paulo Souza, para iniciar o planejamento do planejamento. Começar a desenhar o planejamento 2022 ali. E aí, definir como que o treinador vai agir, o que o treinador precisa que esteja pronto no Flamengo quando ele chegar no dia 5, para a dupla Braz e Spindle já adiantarem para ele já chegar com tudo o que ele precisa para iniciar o primeiro dia de trabalho dele. Ah, Fabrício, mas os jogadores só retornam no dia 10. Sim, mas o treinador começa a trabalhar muito antes disso. E ele é um workaholic, um cara que gosta de trabalho. Se tudo se concretizar mesmo na vinda do Paulo Souza, o lance é abraçar a causa. É torcer para que ele dê certo. Lembrem-se que lá em 2019, quando o Mister veio, havia uma nuvem gigantesca de dúvida pairando na cabeça da maior parte da torcida rubro-negra. E outra, se compararmos o Jorge Jesus com Paulo Souza aos 51 anos, o Paulo Souza tem mais realizações e títulos do que o Jorge Jesus tinha aos 51 anos. Para que serve esse tipo de comparação? Do meu ponto de vista, absolutamente nada, porque as carreiras vão seguir independentes com desafios diferentes, mas tem muita gente que gosta de ficar comparando o Mister ou fulano ou ciclano com o Paulo Souza. Mais um detalhe, pessoal, muita gente reclamando que o Flamengo trouxe o mais barato, o mais viável, o treinador que estava disponível. Gente, vamos ser sinceros aqui, olho no olho, como eu sempre costumo dizer aqui no canal. O Flamengo foi à Europa sim procurar um treinador, mas o Flamengo não tem cacife para trazer um Ernesto Valverde que ganha 19 milhões de euros por ano, por isso está desempregado. Houve uma falácia aí que o Flamengo iria procurar o Ernesto Valverde. O Flamengo não saiu de Portugal, não procurou o Ernesto Valverde em momento nenhum, porque é devaneio de quem achava que o Valverde poderia vir. Ah, Fabrício, mas o Valverde foi oferecido. Foi. O empresário falou assim, olha, eu tenho aqui o meu cliente Ernesto Valverde, treinou o Barcelona, treinou o Atlético Bilbao e o salário dele é de 19 milhões de euros por ano. Topa? Ofereceram assim, não ofereceram pedindo, não, ele aceita ganhar bem menos, muito menos, mas muito menos do que isso. Não foi assim. Então era devaneio de quem viaja na maionese sem conhecer o mercado de verdade. Não é assim que a banda toca. Os caras não saíram de Portugal para nada. Só conversaram com treinadores portugueses, com os acessíveis. Então eu não entendo porque que as pessoas estão surpresas. É por isso que aqui no canal eu mando a real sempre. Eu falo a verdade sempre. Porque tem muita gente que devia estar procurando informação sei lá de onde provavelmente falaram de Valverde, falaram de Unai Emery, né? O Unai Emery simplesmente está no top 10 dos melhores treinadores do mundo. Já imaginaram quanto que esse cara ganha? Não é pro bico do Flamengo ainda. Nós ainda estamos indo à Europa para buscar o terceiro, quarto escalão de treinadores. Isso é um fato. Nós não tivemos condições do André Vilas Boas, gente, que tá ali na segunda, terceira prateleira na Europa. Como que a gente buscaria o Ernesto Valverde? Como a gente buscaria o Unai Emery, que são treinadores, o Unai Emery, inclusive, no top 10 dos treinadores. Inclusive, esses dias, eu trouxe o top 10 dos treinadores europeus. Não tem brasileiro, para vocês terem uma ideia, no top 10. O Tite só vai aparecer lá na 33ª colocação. Não tem brasileiro no top 10, nem no top 20, o Tite aparece lá atrás. Vejam bem os top 10 da Europa. Vou começar do 10º pro primeiro, tá? Pochettino, o argentino Maurício Pochettino do PSG, também já foi pedido no Flamengo. Foi classificado pela revista 442 como o 10º melhor treinador do mundo.
O nono colocado é o Southgate, que treina a seleção da Inglaterra. Na oitava posição, o Nagelsmann, do Bayern de Munique. Na sétima colocação, o Simeone, do Atlético de Madrid. Na sexta colocação, o Mancini, da seleção italiana. Na quinta colocação, o Flick, da Alemanha. Na quarta colocação, está o Conte, do Tottenham. Na terceira, o Klopp, do Liverpool. Na segunda, o Tuchel, do Chelsea. E na primeira, o Pep Guardiola. O Ernesto Valverde tá ali no top 20. E o Unai Emery, eu falei que tá no top 10, tá não. Tá ali na 13ª colocação. Como que dá pro Flamengo pegar o top 20 da Europa? Não tem condições, não dá. Então a gente tem que ser mais realista. O meu trabalho aqui, junto com vocês, no Fla Nação VP ou aqui no Resenha Rubro-Negra, é justamente isso. É colocar vocês a par daquilo que o Flamengo pode fazer, daquilo que o Flamengo tem condições de buscar. E não ficar iludindo vocês com nomes que não tem condições. Não tinha a mínima possibilidade de Ernesto Valverde no Flamengo. 19 milhões de euros por ano, livres de imposto, gente. Faz os cálculos aí. Faz aí vezes 6 e vocês vão ver o absurdo que esse cara ganha. Não tinha como cogitá-lo no Flamengo. Bom, resumo da ópera é esperar o Paulo Sousa se virar com a seleção polonesa para o Flamengo poder contratar, para esses 6 membros da comissão técnica dele chegar. A partir do dia 29 eles começam a traçar o planejamento de 2022 e lá pelo dia 5 de janeiro ele desembarca em terras tupiniquins para poder iniciar seus trabalhos aqui no Brasil. Pode ser até que ele desembarque no mesmo voo do Jorge Jesus, indo para algum outro clube brasileiro. Vai saber. Nação, por enquanto é isso. Eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e nos ajude compartilhando os nossos vídeos, que o YouTube está de férias, não está recomendando nada para ninguém e é importante você fazer essa função para a gente, que a gente só pode contar com você que está aí do outro lado. Falta uma semana para o ano